Esse é o layout de uma casa japonesa. Você entende o que há de errado com essa casa? Talvez, à primeira vista, pareça uma casa bem comum, mas se você olhar atentamente por toda a planta, notará que há uma estranha sensação de desconforto aqui e ali por toda a casa. O desconforto é por causa de um fato horrível e inacreditável. Você entende o que há de errado com essa casa? Oi, eu sou Maru. Essa é meio que a minha zona morta. Essa é a Princesa Jujuba, que já é um membro oficial do canal. Não é mesmo, meu amor? E hoje é dia de falar sobre uma casa que foi projetada para manter uma criança presa? É. O gato saiu no meio tempo que eu tava terminando de apresentar. Então não vai ter gato hoje. Sinto muito para todo mundo que vem pelo gato. Voltando para o vídeo. Antes de começar o vídeo, eu quero contar uma história que é muito relevante para entender um pequeno conceito, que é normal no Japão, mas pra gente a gente acaba ligando para um lado muito negativo. Teve uma vez que eu tava rolando meu feed e eu não sei porquê, começou a aparecer toda hora uma corretora de imóveis japonesa. E obviamente que eu comecei a seguir ela porque eu tava adorando ver o conteúdo dela. Eu ficava vendo aquelas casas e pensando, talvez um dia, se eu me esforçar muito, eu não consiga comprar essa casa, porque era muito caro. E daí eu ficava apenas vendo aquelas casas até que eu entrei no site dela e fiquei observando tudo completamente fascinada, vendo os preços pensando, meu Deus, isso nunca vai acontecer comigo, eu nunca vou pro Japão. Mas, de repente, eu encontrei uma casa perfeita. Ela era em Tóquio, ela era grande, ela era tudo que eu sempre sonhei, ela combinava tão bem comigo, só que, infelizmente, ela foi palco de algumas coisas um pouco complicadas, que se classificam como Majiko Bokuken. A gente tem a percepção de que todas essas casas que têm essa classificação foram cenas de crimes terríveis, vão ter histórias macabras de um assassinato, de alguma coisa terrível que aconteceu naquele lugar e agora ele completamente amaldiçoado, essas coisas tudo. Mas, no geral, uma Jikoboken, ela pode ser classificada por diversos motivos, desde que a casa foi construída em cima de um poço antigo, ou tem algum lixo ali perto, sabe? Um lixão que fica muito perto e isso acaba fazendo a vizinhança ter um cheiro mais forte. Não é uma coisa muito tipo, meu Deus, a minha casa é um lixão. Não. São pequenas coisas que desvalorizam bastante imóvel. Isso acontece no Brasil, só que não é tão marcante assim. E essa casa em questão que eu tava vendo, que combinava tão bem comigo, era um motivo tão bobo que eu fiquei até, meu Deus, por que estão desvalorizando essa casa? Ela é tão bonita, tão perfeita, tão grande e ela tá no centro de Tóquio. A única coisa que aconteceu naquela casa foi que encontraram um corpo debaixo do chão da cozinha. Apenas isso. Não foi uma coisa grandiosa. Mas isso foi suficiente para desvalorizar a casa. Ela tá super barata para quem quiser comprar. Você acha fácil ela até. Mas, dito isso, já fica claro que uma Jikoboken, ela não necessariamente é uma casa amaldiçoada. Mas alguma coisa pode ter acontecido ali. E a história de hoje acaba sendo referente a isso. Antes de começar, eu tenho que dar os créditos pra minha irmã, a Aki, porque foi ela quem me mandou essa história e isso se tornou o meu grande hiperfoco. Se vocês quiserem seguir ela no TikTok, ela é a parte cosplay da família, que é a Maruaki. Eu vou deixar o TikTok dela fixado nos comentários, isso aí que vocês já sabem que eu sempre faço. Mas essa história, todos os seus nomes foram alterados, os endereços eles também foram alterados, então não tem nenhuma forma da gente saber em qual parte de Tóquio aconteceu. A gente sabe que foi em Tóquio, ou a pessoa também alterou isso. A gente realmente não tem muitas informações do que aconteceu. A gente só tem o ponto de vista de um maluco qualquer no seu site pessoal. E hoje a gente vai falar sobre essa casa que ele acabou descobrindo que foi completamente planejada para deixar uma criança presa, sem ninguém nunca ver ela. Essa história, a primeira vez que ela apareceu na internet foi em 2021. E o autor, ele nunca deixa claro se o que aconteceu foi um fato recente ou já tem muito tempo desde que aconteceu.
E muitas coisas não ficam claras nessa história. Ele realmente fez apenas o seu relato e desapareceu. Ele tem um nome muito difícil e eu sei que eu vou esquecer ele demais durante o vídeo. E eu não quero errar os nomes. Por isso, eu vou renomear ele para Alex, porque eu adoro o BJ Alex. A gente tem o Alex e ele é designer. Ele não deixa claro que tipo de designer ele é. Se é designer gráfico, designer de interior, designer de moda. Não. Ele só fala designer. Então, designer. Exatamente igual eu. E ele tem um amigo, um conhecido, que tá querendo se mudar para uma casa grande. Então, é um investimento muito grande que ele vai fazer. Ele tá fazendo isso porque ele vai ter seu primeiro filho. Ele acha muito importante investir em uma casa para que essa criança fique por anos até que ela se mude. Seja um lugar que ela crie memórias, seja um lugar importante para ela. Um lugar seguro, num bairro bom, onde tem escolas, tudo. Só que é um investimento muito grande e tem um pequeno detalhe nessa casa que tá incomodando esse cara. E ele acaba chamando o Alex, porque talvez seja um amigo próximo, e fala: "Ô maluco, olha isso aqui, o que você acha?" E na planta do primeiro andar da casa tem um espaço que não deveria estar ali. Na cozinha tem uma parede que foi erguida sem nenhum motivo. Apenas cortou uma parte gigante da cozinha. O Alex olha isso e ele também fica confuso porque não faz o menor sentido você cortar uma parte da sua cozinha. É como se você estivesse jogando o dinheiro fora. Você criou uma parede sem nenhum motivo aparente, apenas tacou a parede ali para diminuir uma parte da sua casa. Então, o seu vizinho ele tem um certo medo de que alguma coisa estranha tenha acontecido nessa casa e foi criada essa parede. Só que assim, no Japão, para você vender uma casa, e se ela tiver algum passado estranho, geralmente as pessoas precisam comunicar à imobiliária e assim vai ser comunicado à pessoa que vai comprar. Mas ele acha estranho porque o corretor também não sabe explicar por que aquilo tá ali, só tá ali. Então, o Alex pega as plantas da casa e liga para um amigo arquiteto dele. Esse arquiteto ele chamou de Kurihara. E ele é uma pessoa um pouco colocada demais, exatamente igual a todos os arquitetos que eu já trampei. Ele não tem muita especialidade em arquitetura, mas ele pensa em coisas que eu nunca pensaria e eu fico: fascinante, realmente, nossa. Por que você pensou nisso, meu anjo? Mas tudo bem. O Kurihara, ele liga de volta para o Alex e responde para ele que aquele espaço na cozinha não tem o que se preocupar. Na verdade, é muito comum acontecer isso, porque provavelmente aquele era um espaço que ia ficar o depósito. As pessoas iam fazer tipo um armazenamento ali, só que provavelmente durante a obra pode ter acabado o orçamento e eles apenas abandonaram a ideia, ou eles realmente só abandonaram a ideia, viram que não era jogo pra eles fazer esse armazenamento, só que demolir seria muito incômodo pra uma coisa que é só pinta essa parede. Então, eles preferiram deixar do jeito que tava, não tem por que se preocupar com esse espaço na cozinha. E eu realmente fiquei muito tempo, meu Deus, eu já fiz isso várias vezes no The Sims, porque esteticamente ficava mais bonito. No meu The Sims, meu Deus, meus The Sims devem ficar o dia inteiro. Por que que tem uma parede no meio da minha cozinha que não dá pra lugar nenhum? Meu Deus, deve ter acontecido um crime aqui. Realmente acontece um crime no meu The Sims com frequência. Mas aqui não é o meu The Sims, então as pessoas apenas mudaram de ideia enquanto estavam fazendo a obra. E, a vida que segue, né? Já fizemos isso, deixa aí. Só que é a partir daqui que a história fica um pouco mais complicada. Porque o Kurihara, ele comenta que não faz sentido o Alex tá tão focado no primeiro andar, já que a casa, ela se torna realmente bizarra no segundo andar. O Alex pega a planta do segundo andar e começa a analisar ela. E o arquiteto vai comentando algumas coisas que não fazem o menor sentido. O arquiteto pergunta se o Alex sabe quem morou nessa casa. Isso, ele responde que foi um casal com o seu filho pequeno. Um homem, uma mulher e uma criança. Apenas isso. Ele não sabe a profissão deles, não sabe de nada. A única coisa que ele tem certeza é que foi esse casal que construiu a casa. O que deixa o arquiteto um pouco mais... Qual é a palavra que eu posso usar? Um pouco mais agitado.
porque o quarto dessa criança, ele tá no centro da casa. É normal que quando você tá construindo uma casa e você tem uma criança, você pense muito mais na criança do que em você. Você quer que o quarto da criança seja perfeito. Você quer que ele tenha iluminação, você quer que ele seja bonito, você quer que ele esteja no lugar ótimo da casa. Um lugar de fácil acesso para você, caso aconteça alguma coisa. Tudo é minimamente pensado, geralmente. Só que aqui não parece isso. O arquiteto comenta que todos os pais pensam que essa casa vai ser um lugar perfeito, vai ser um lugar seguro, vai ser um lugar que a criança vai construir diversas memórias e que ela vai voltar mais pra frente com seus filhos e comentar: e nesse quintal eu ficava brincando, não sei o quê. Essas coisas de que todo pai meio que espera que aconteça com seu filho. Só que aqui, o quarto da criança foi projetado, como eu disse, bem no centro da casa. E não tem nenhuma janela nele. É um quarto completamente isolado. E tem 2 portas. Tem uma porta como se fosse a porta normal do quarto. Então tem um corredor. E uma segunda porta que dá certinho para a cama do casal. Como se a criança não devesse sair de jeito nenhum. E se ela tentasse, ela seria vista. Mas as coisas ainda ficam meio estranhas, porque a casa ela é cheia de janelas. Ela tem janela por toda parte. Só não tem janelas no quarto dessa criança e do outro lado da planta tem um banheiro que tem apenas uma banheira. E nesse banheiro também não tem nenhuma janela. O que, mais uma vez, não faz sentido. Alex começa a questionar que talvez a criança pudesse ter uma doença, alguma coisa relacionada à luz. Só que, de novo, a casa ela é cheia de janelas. Ela tem janela em toda parte. Então não faz sentido a criança ficar isolada, mas a casa toda tá iluminada. Aparentemente, tem algum segredo nessa casa que só cortinas não podem esconder. Só que o Alex se desliga porque o arquiteto não tem muito o que falar, ele apenas comenta isso, e ele fala que talvez não seja uma boa ideia o amigo dele comprar essa casa porque ela é meio bizarra. Ela foi projetada de uma forma muito estranha, e toda planta passa essa sensação de que alguma coisa ruim aconteceu ali, mesmo não tendo nenhum registro que alguma coisa ruim aconteceu ali. Então, o Alex se desliga e ele começa a analisar de novo as plantas, quando ele coloca uma em cima da outra e percebe que aquela parede do primeiro andar que ficava na cozinha, o espaço dela liga perfeitamente o banheiro sem janela com o quarto da criança. E mais uma vez ele liga para o seu amigo arquiteto e comenta isso. E mais uma vez as coisas vão escalando demais aqui, porque eles acreditam que aquela parte na cozinha é na verdade uma passagem secreta. A criança saía do seu quarto, descia a escada, subia para o banheiro, tomava banho e voltava para o seu quarto pela mesma passagem. Assim, nunca andando pelos corredores da casa, nunca sendo vista, só andando por esses espaços que não tem janela. E como se isso não fosse estranho o suficiente, vale lembrar que essa casa tem um pai, uma mãe, um filho, mas de quem é o quarto no primeiro andar? Por que que tem um quarto de hóspedes em uma casa que a criança fica andando pelas paredes? Sabe, se eu tivesse um filho e ele ficasse andando pelas paredes na minha casa, exatamente como acontece em Boneco do Mal, o primeiro filme, que é ótimo, eu não ia querer que alguém ficasse andando pela minha casa. Eu não ia querer visita, eu não ia querer ninguém na minha casa, porque eu acho que iriam me denunciar. Poderiam me denunciar por maus tratos, sabe? Só que aqui, eles acham necessário ter um quarto para hóspedes, o que indica que provavelmente muitas pessoas chegam nessa casa. E aqui o arquiteto, ele tem um filler. Nossa, ele tem sei lá, desce alguma coisa nesse menino que ele tem uma ideia tão... Bom, uma família de 3 pessoas morou nessa casa. O casal mantinha o filho trancado no quarto por algum motivo desconhecido, mas esse casal mesmo assim frequentemente recebe pessoas em sua casa. Eu não sei que tipo de relação eles têm com essas pessoas, mas são pessoas de um determinado status social.
Vamos supor que seja alguém com uma certa influência, por exemplo, um executivo de uma empresa ou o presidente de uma pequena empresa. Eles conversam na sala principal. O marido oferece bebidas aos convidados. O hóspede fica feliz e fica bêbado. A esposa pergunta ao convidado: por que você não fica na nossa casa hoje? Há um quarto lá e o banho estará pronto em breve, então, por favor, entre. Os hóspedes então são levados para o banheiro sem janela do andar de cima. E depois de confirmar que os convidados tomaram banho, a esposa sinaliza para o quarto dos filhos. A criança então pega algo e entra no banheiro por uma fresta no chão. Então ele enfia uma faca nas costas do convidado. Eu sei, parece estranho, mas a casa foi projetada para isso. Além dessa parte, no quarto da criança ainda tem passagem pro quarto, banheiro e pra garagem. Os únicos cômodos sem janela e onde os assassinatos aconteciam. O arquiteto, ele comentou com Alex que ele acredita que essa casa foi projetada para assassinatos. Ele também comentou com Alex que no Japão é muito difícil você ser um assassino. Por isso você precisa ter uma vida normal, o mais normal possível, para não chamar atenção. Afinal, é um país que quase nunca acontece nada muito grande. Se você fizer alguma coisa, vai chamar atenção. E assim, eles criaram toda essa casa, onde a gente tem o quarto da criança, a gente tem um banheiro e a gente tem a garagem. São todos os espaços que não tem janela. Assim, a criança sai do seu quarto, atravessa a passagem da cozinha, mata a pessoa no banheiro, desmembra ela e a criança tem que fazer todo o serviço, já que o espaço ele é muito pequeno para um adulto. Então, a criança, ela tem que desmembrar, ela tem que pegar o corpo, ela tem que atravessar pelo seu quarto e sair na segunda passagem, assim jogando os restos na garagem e seus pais colocam no carro e descartam em uma floresta qualquer. Todos os assassinatos acontecerem no banheiro faz muito sentido, porque é um lugar que você baixa muito a sua guarda, mas também porque geralmente a porta fica travada e é um lugar fácil de você limpar sangue. E o Alex comenta que ele desligou o telefone nesse dia pensando, caralho, nunca mais vou ligar pra esse maluco, porra, que cara com papo errado, sabe? Maluco mó papo errado, nunca mais falo com ele na minha vida. E beleza, sabe, o Alex disse que a vida dele seguiu depois disso, até que aquele amigo que ia comprar a casa ligou pra ele. E o Alex lembrou, putz, lembrei, eu tinha informações interessantes sobre a casa. E quando ele vai falar, o amigo comenta que não vai mais comprar a casa, o que deixa o nosso designer meio, ué, por quê? Você descobriu alguma coisa? E esse amigo fala, pô, mó rolê errado comprar aquela casa, né? O Alex fica, meu Deus, você sabe do que aconteceu lá? Não, você não viu o jornal hoje de manhã? Então, o Alex ele diz que ligou a TV e nessa manhã, a reportagem que estava passando em todos os noticiários era de que um corpo havia sido encontrado num bosque perto daquela casa. O corpo estava desmembrado e ele estava sem a sua mão esquerda. Depois disso, passa um certo tempo, o Alex comenta que mesmo não estando mais tendo contato com aquela casa, ele pensava nela constantemente. Ele ficava se questionando se aquele corpo que foi encontrado num bosque podia ter alguma ligação, porque na cabeça dele fazia todo sentido. Era exatamente o que o arquiteto tinha comentado com ele. Só que é aquilo, ele já estava 100% apto a acreditar em qualquer história, porque ele já estava muito impressionado e acabou acontecendo um caso que bateu muito com a descrição que o arquiteto pensou na cabeça dele. Obviamente ele estava meio, não, isso é um rolê errado, mas e se for verdade? Tem que ver isso aí. A questão que um amigo dele da faculdade ou do trampo, ele não deixa claro, comentou que não aguentava mais ouvir o Alex falar sobre essa casa. E daí ele falou, mano, faz alguma coisa com essa informação que você tem, faz um artigo, faz qualquer merda, faz um blog no Blogspot, se vira, mete essa informação pro mundo e se foda, sabe? Publica em algum fórum da internet, sei lá. E foi exatamente isso que ele fez. Ele começou a publicar em um fórum, só que, mais uma vez, ele não comenta quando ele fez isso, ele não fala de datas. Ele deixa claro que ele publicou uma vez na internet, mas ele apagou esse conteúdo e resolveu juntar tudo em um único post. Por isso, essa é a primeira vez que ele considera que essa história está sendo publicada. E assim, ele não deixa claro nada.
Ele não deixa claro o endereço, ele não deixa claro qual é a casa, qual é a cor da casa, nada. Ele comenta que mesmo se um vizinho da casa encontrasse esse fórum e lesse tudo, ele nunca ia perceber que estava falando da casa do lado da dele. Porque o Alex tomou muito cuidado para ninguém descobrir, porque ele realmente tinha um certo medo de que as pessoas que moravam naquela casa pudessem ser assassinos e que viessem atrás dele. Só que, de alguma forma, um e-mail chegou para ele. Um e-mail falando que sabia de que casa ele estava falando. Esse e-mail deixava claro que sabia muito bem do que o Alex estava falando. E, obviamente, ele queria ignorar isso, queria não, provavelmente alguém querendo me sacanear, mas e se for um assassino? Meu Deus, melhor eu só ficar longe dessa pessoa. Só que, nesse e-mail, a última palavra que essa pessoa publicou foi: a pessoa dessa casa matou meu marido. Obviamente o Alex foi encontrar essa pessoa porque... Por que não, né? Só que, em defesa do nosso designer, ele combinou um lugar na hora do almoço, num lugar super movimentado, que se alguma coisa acontecesse, ele só ia sair gritando, falando: meu Deus, o maluco! E, exatamente, façam sempre isso. Se você for marcar um encontro na internet, lugar cheio de gente que você possa sair gritando igual o Alex. Mas, chegando lá, ele encontrou essa mulher, que aqui ele chamou ela de Miai. E coisas importantes sobre a casa que o Alex deixou claro no seu primeiro post. A casa, ela só tinha essas 3 pessoas, que era o pai, a mãe e a criança. Ele publicou as plantas da casa e também deixou claro que essa casa foi construída na última primavera. Assim, ela só deve ter 1 ano e meio. Essas são as informações que a gente precisa saber antes da gente ler o depoimento de Miai. Ela comenta que seu marido desapareceu uma certa noite e ela não sabe pra onde ele foi, porque ele era meio um marido tóxico que falava: cala a boca, mulher, tô saindo, foda-se você. E foda-se, ele ia embora. Só que o corpo dele foi encontrado não tem muito tempo e ele também estava sem a sua mão esquerda. Só que na história de Miai tem alguns detalhes que não batem muito com a história de Alex. O primeiro é o corpo. A Miai afirma que o corpo do seu marido foi encontrado inteiro, ele não foi desmembrado. Assim, ele não ia passar por aquele cano que tem do banheiro para o quarto da criança. E a segunda é que ele foi morto já tem 3 anos. E como eu disse, a casa ela foi construída no último verão, tendo ao total 1 ano e meio. Era muita coisa que simplesmente não batia com o que o Alex sabia. Então ele realmente achou que, sei lá, seu marido morreu de outra forma, foda-se. Só que, nesse meio tempo, o Alex também começou a se questionar onde essas pessoas moravam antes de construir essa casa. Felizmente, a Miai, ela também estava meio que investigando esse caso, e ela entrega uma nova planta para o Alex. Uma nova casa que não é em Tóquio, e sim em Saitama. As casas, elas são completamente diferentes, mas elas também são exatamente iguais. Elas são projetadas da mesma forma. Elas foram feitas de uma forma que você vê que está acontecendo alguma coisa ali dentro. A única diferença é que essa casa de Saitama, ela tem muito menos janelas. E um detalhe interessante é que tem um quarto adicional que não parece fazer nenhum sentido do porquê ele tá ali. Exatamente como a parede na cozinha. Só que quando o Alex comenta que quer ir visitá-la, ela diz que a casa pegou fogo, então não tem como visitá-la. Mas, de novo, o Alex vai até seu amigo arquiteto e ele comenta que a casa funciona exatamente igual. Só que há um detalhe muito importante na casa de Saitama. Tem um quarto da criança que não tem janelas. Tem um banheiro que não tem janelas. Mas não tem uma garagem. Então, não tem nenhuma rota para se livrar dos corpos. E aquele quarto adicional que eu comentei, o Alex e o arquiteto ficam muito confusos com aquilo, porque ele não faz o menor sentido. Tem um quintal, a casa, é um quintal relativamente grande, só que no momento que ergueram esse quarto, o adicional,
Simplesmente, eles isolaram completamente o quintal. Não tem como você acessar aquele quintal. O quarto, ele bloqueia completamente. Só se um adulto começasse a escalar um muro para pular no quintal. E a casa, ela é exatamente igual, só que ela não faz sentido. A primeira fazia um sentido ainda. Essa tem muitas coisas que o Alex e o arquiteto ficaram olhando por horas e horas sem conseguir entender o que estava acontecendo. Porque nada parecia fazer sentido. Não tinha uma rota de fuga, não tinha sentido aquele quarto adicional e um quintal simplesmente abandonado, sabe? E mais uma vez, era uma casa com poucas janelas. Porque do nada eles mudaram completamente a forma discreta deles para uma casa cheia de janelas. O Alex comenta que eles ficaram muito tempo pensando nisso, até que um dia eles olharam um pouco melhor pro designer da cozinha e eles perceberam que tinha como se fosse um armário. Só que o arquiteto comentou: é um armário que dá em lugar nenhum. Assim, podia ser apenas um depósito, eles jogavam as coisas ali e foda-se. Mas esse armário dava pro quintal. Então, existe a possibilidade dessa casa ter um porão que não foi colocado nas plantas. Talvez todos os corpos aqui eram levados para um porão. Daí, não tinha necessidade de desmembrar. O Alex, ele realmente fica se questionando aqui de: meu Deus, um porão? Por que eles vão deixar uma pilha de corpos no porão? Mas o arquiteto comenta que faz até sentido, porque se você fizer uma parede um pouco mais grossa, se você mudar um pouco a forma de construir um porão, você consegue criar um ambiente que isola muito bem o cheiro. Então, podia ter uma pilha de corpos ali e os vizinhos nunca iam saber. Mas a casa pegou fogo e o Alex se questiona se ainda existe esse porão e se esse porão tá cheio de corpos. O que o arquiteto pensa que não, porque esse casal, ele realmente, se eles são assassinos, eles têm muito cuidado com tudo. Então, provavelmente, eles se livraram daqueles corpos antes de se mudar, só que, mais uma vez, entra a questão: por que eles se mudaram? Por que eles criaram aquele quarto adicional? E por que parece que a forma deles agir mudou completamente na segunda casa? Ainda não fazia o menor sentido, mas o Alex, ele já tinha abraçado completamente a fanfic, né? Porque tinha uma mulher que afirmava que o marido dela tinha sido morto. E assim, o Alex comenta que ele começou a seguir a sua vida de novo, só que ele passava com frequência na frente da casa que o seu amigo ia comprar, a casa que tem um quarto completamente isolado da criança. E ele fica refletindo sobre aquela casa, ele realmente fica se questionando como seria morar ali dentro, como era a vida dessa criança que ele afirma que é um assassino. Ele passou muito tempo da sua vida se questionando muita coisa sobre essa casa. Até que um dia, quando ele tá passando ali, ele encontra uma vizinha fofoqueira que tem um cachorro, de acordo com ele. Ele deixou bem claro que ela tinha um cachorro, porque o cachorro era fofo, e ele lembra muito bem do cachorro. Essa parte eu achei genial, porque, obviamente, o Alex deixa bem claro que ele é japonês aqui. Porque se fosse comigo, a primeira coisa que eu ia fazer é ir no vizinho fofoqueiro, que ele sempre tem a informação. E aqui, ele chega na mulher, ela comenta: ah, você conhece os fulanos de tal? E ele: quê? Como assim os fulanos de tal? As pessoas que moravam nessa casa. Muito gente boa aquele povo. E nesse momento o Alex fica: meu Deus, os vizinhos sabem quem morava aqui. Eles conhecem essas pessoas. Por que eu não perguntei para eles desde o começo? É, Alex, a fofoca falhou para você. Se você fosse fofoqueiro, teria entregado a fofoca mais rápido pra gente. Não teria ficado enrolando. Mas, de qualquer forma, o Alex, ele fica escutando a vizinha comentando sobre esse casal, falando: nossa, eles eram tão legais, eles eram tão maneiros, eles eram tão família, tão galera, tão... ai, eles eram um casal que todo mundo queria ser. E o Alex, ouvindo tudo isso, ele comenta que ficou horrorizado, porque ele nunca imaginou que assassinos poderiam ser tão simpáticos. Mas ele ficou ouvindo a mulher falando com um sorriso no rosto, pensando: meu Deus, eles não são legais, moça. E ela seguiu falando como era um casal legal, um casal jovem, e o filho deles era a coisa mais fofa do mundo. E a melhor parte de tudo isso
é que o filho deles tinha acabado de completar 1 aninho. Era uma criança tão fofinha e tão legal e que acabou com todas as teorias do Alex. Porque a criança que estava isolada, a criança que estava levando os corpos, tinha 1 ano. A criança não ia conseguir serrar uma perna. A criança, ela só tinha 1 ano de idade. O Alex comenta para a mulher perguntando: como assim a criança só tem 1 ano? E a mulher responde com: sim, eles se mudaram para cá assim que essa criança nasceu. E eles criaram toda essa casa para ser a casa que o seu filho ia crescer. Por isso que a gente não entende por que eles se mudaram, porque eles fizeram toda essa casa pensando no filho deles. Uma casa que o quarto é no centro, que não tem janelas, que tem uma passagem talvez que dê em um banheiro sem janelas. Eles pensaram em tudo isso para uma criança de 1 ano. O Alex ele fica se questionando um pouco se ele não surtou, sabe? Se ele não se deixou levar demais pela história do seu amigo arquiteto, que simplesmente... Pô, realmente, né? Talvez não faça muito sentido. E o Alex comenta que aqui ele realmente se sentiu um pouco idiota. Ele se sentiu meio mal. Só que ainda tinha alguma coisa errada. Tinha tantas perguntas, tinha tanta coisa que ele não conseguia entender dessa casa. Por isso ele resolveu insistir um pouco com essa vizinha, questionando se ela sabia de alguma coisa estranha que já aconteceu naquela casa, se ela já tinha visto alguma coisa. E ela comenta que ela não viu nada. Mas o marido dela, uma certa noite, um dia antes do casal se mudar, ele estava no banheiro e a janela do banheiro deles dava certinho para uma janela da casa vizinha. E ele comenta que viu alguém que não era a mulher, nem o seu marido e muito menos o bebê. Era uma pessoa que ele não conseguiu ver o rosto, mas não tinha a altura das pessoas da casa, não tinha o físico das pessoas da casa. Era alguém que eles nunca tinham visto. Eles acreditavam que era tipo, um sobrinho que veio passar uns dias, um parente que estava aí porque era normal esse casal receber convidados. Era uma pessoa que ninguém nunca tinha visto. Eles nunca tinham visto na rua, eles não viram chegando, só viu nessa noite na janela e foi um relance muito rápido. Quando essa pessoa percebeu que estava sendo vigiada, ele saiu correndo da janela. E, mais uma vez, o Alex realmente não entende o que estava acontecendo nessa casa. Porque, aparentemente, era um casal normal. Era um casal com um pai, uma mãe e um bebê. E uma pessoa que apareceu na janela que ninguém sabe quem é. Quando ele chegou nessa parte, eu já tinha um questionamento muito claro na minha cabeça, que não demorou muito para o Alex ligar os pontinhos. Então, e se nunca foi só um filho? E se eram 2 crianças? Uma criança mais velha e um bebê. A primeira casa, ela era habitada apenas pelo pai, a mãe e a criança mais velha. Aquele quarto adicional, ele não deveria existir. Ele simplesmente acabava com todo o designer da casa. Só que, no momento que o bebê nasceu, eles provavelmente não queriam que essa criança ficasse num ambiente tão violento. E assim, eles criaram um quarto adicional de uma forma bem grotesca, bem de qualquer jeito, apenas para deixar o bebê. Assim, eles se mudaram para uma nova casa que era completamente aberta. Uma casa cheia de janelas, uma casa perfeita para um bebê. Só que a gente tem um filho que talvez não era tão amado assim, uma criança que talvez nem seja filho deles. Era apenas alguma coisa ali que a gente determinou que é uma criança. Mas essa coisa, ela ficava isolada no centro da casa. Ele não via a casa. Ele apenas saía do quarto, atravessava a passagem, ia pro banheiro, do banheiro passagem, quarto, garagem, e repete esse ciclo, nunca vendo o que está acontecendo ao redor da casa. Enquanto,
Do lado de fora tem uma criança pequena sendo amada, sendo mimada, vendo a luz todos os dias, e essa criança sendo completamente privada da luz e de tudo. Ele estava simplesmente preso ali. Talvez nem tenha assassinatos, talvez só era um casal que tinha esses filhos e criava dessa forma completamente diferenciada. E agora parece fazer mais sentido aquele corredor que tem antes do quarto da criança, que a porta dava para o quarto dos pais. Esse corredor foi projetado para ter certeza que essa pessoa que ficava no centro da casa nunca veria o bebê. Ele nunca teria nenhum relance dele. Se eles fizessem só uma porta, podia ter um acidente. Ele podia abrir sem querer, ver a criança sendo criada de uma forma adorável, sendo criada igual pessoa, e ele sendo criado igual um animal maltratado, sendo jogado ali no escuro, sendo obrigado a fazer sei lá o quê. Mas quando eles colocam um corredor, eles têm uma segurança maior, porque eles fecham uma porta e entram na escuridão e abrem a porta para dar comida pro garoto, para fazer o que for. Só que então a gente tem essa noite que o vizinho comenta que viu uma pessoa andando pelo corredor da casa. Uma noite que provavelmente tudo saiu de controle. Provavelmente aquela pessoa que ficava no centro da casa conseguiu se soltar de alguma forma. E a gente não sabe o que aconteceu dentro dessa casa nessa noite em específico. A gente não faz a menor ideia do que aconteceu, a gente só sabe que o Alex finalmente descobriu o que estava acontecendo naquela casa. E assim, o relato do Alex acaba, sem ele saber o que aconteceu naquela noite, sem ele saber se realmente essa teoria dele tinha algum sentido, sem ele saber o porquê daquela família ter ido embora, e se era realmente algum tipo de assassinato em série que aquele casal estava fazendo, ou se era apenas algum tipo de maltrato a uma criança que talvez eles possam ter adotado e eles não se importavam tanto. Pode acontecer às vezes de você ficar com uma criança de um parente que morreu. Muitas coisas podem ter acontecido, só que o Alex realmente não sabe o que aconteceu naquela casa, naquela noite em que o vizinho viu alguém na janela. E é aqui que eu conto pra vocês que essa história é mentira. Ela foi publicada já tem 3 anos pelo YouTube japonês Yuketsu. Ele é muito popular no Japão, é conhecido por contar histórias de terror, fazer diversos contos, e essa história, ela já tem um filme e tá no seu 4º livro. Ele tá em pré-venda ainda, e também tem um mangá que foi onde eu me baseei para fazer esse vídeo. O conto que foi postado no seu canal, eu realmente achei ele muito bom. Ele é muito simples, a narrativa do Yuketsu é muito boa, porque é apenas uma conversa de telefone dele e do seu amigo arquiteto tentando entender o que tá acontecendo nessa casa. Porém, o mangá que foi onde eu me baseei, que é muito mais fácil de você achar na internet, qual a palavra que eu quero? É medíocre. Infelizmente eu tenho que usar essa palavra, mas lembrando, medíocre não é uma coisa horrível, é apenas mediano. Porque enquanto o conto no YouTube, ele tem uma aura muito enigmática, porque ele é apenas isso, 2 amigos conversando sobre uma coisa muito aleatória, que pode ser sim um assassinato, pode ser paranormal, mas também pode ser 2 pessoas que simplesmente alucinaram legal. E daí, eles estão tão focados nessa narrativa que eles inventaram, que quando a polícia acha um corpo, eles tipo, pronto, é aquilo que a gente falou. Mas o conto no YouTube, ele termina e você não sabe o que é. Eu realmente gostei que ele termina nesse ponto, ficou muito legal, muito chuchuzinho, muito perfeito, muito historinha estilo Yamishibai. Eu realmente gostei bastante da história no YouTube. Mas quando a gente vai pro mangá, ele parece querer tanto te explicar tudo a todo momento que chega a ser irritante. Você já entendeu que pode ser uma passagem, mas ele reforça isso várias e várias e várias vezes. Sério, ele não para de reforçar tudo que você já entendeu. Ele quer deixar bem claro pra você que sim, é um assassinato. E toda vez que ele tem uma oportunidade de fazer uma reviravolta, ele quebra tudo e fala, não, ainda é exatamente o que você estava pensando. É isso que eu falei no primeiro momento, que foi a ideia do arquiteto, e não tem mais.
E depois ele vai escalando por umas coisas que eu já fiquei meio... Ah, não. É esse tipo de história. Não é uma coisa ruim, mas não é um tipo de história que me agrada. Por isso, eu cortei a história antes do capítulo 9 do mangá, que é até onde foi lançado até o momento. Ai, é uma história simples, é uma história que tinha um potencial muito grande, mas ela vai para um lado muito cansativo. Ela tá sempre tentando bater numa tecla que você talvez não tenha aceitado tanto, como a história da criança assassina. Eu entendo o apelo disso, mas o começo, ele dá a entender que a história vai para um lado muito diferente, vai para um lado muito mais pesado, para um lado mais visceral. Só que ela acaba sempre voltando para esse lado meio... Ai, a criança é uma assassina, e é isso. Daí a gente tem a grande reviravolta de que o casal não tinha um filho que poderia ser um assassino e sim um bebê. Eu pensei, pronto, a história vai finalmente ter uma reviravolta que vai me deixar, meu Deus, esse casal tava realmente fazendo uma coisa muito pesada. Não que assassinatos não sejam pesados, mas alguma coisa muito mais obscura, sabe? Que tinha alguma coisa muito maior, parecia ter alguma coisa muito maior. E acaba indo só pra... Não, gente, é a criança. É isso aqui. Esse moleque é assassino, ponto final. Eu gostei muito dessa parte de ter uma criança que eles amam e uma criança que é tipo, cala a boca, moleque, vai matar pra gente. Essa foi uma parte genial. Mas essa é uma história ok. Eu vi os comentários das pessoas do Japão que estão comprando esse livro. Ele atualmente é um dos mais vendidos. E outra curiosidade é que o filme, ele ficou 5 semanas consecutivas como o filme mais visto nos cinemas japoneses. E assim, todos os comentários geralmente são de como essa história ela é diferente, ela é inovadora, ela vai para um lado que você nunca poderia imaginar. Só que geralmente essas pessoas eu acho que são muito jovens e elas não têm tanto conhecimento do terror, ou a referência que elas têm é muito diferente das que eu tenho. Por isso que eu achei que é apenas uma grande história de... Tá bom, a gente já viu isso em algum lugar. É muito legal a parte das plantas, a parte das casas serem projetadas de uma forma que prende a criança. Foi algo que eu achei genial. Foi o que me deixou presa nesse hiperfoco do caralho, porque eu achei simplesmente essa ideia muito boa. Foi a parte que eu achei, cara, ele vai usar isso de uma forma muito fascinante. Só que ele realmente usa, mas... Ai... acaba indo sempre pra um lado que eu fico... Ah, beleza, ok. Só que é aquilo, no YouTube a história é muito boa. Eu vou deixar o canal do maluco pra quem não conhece, eu recomendo bastante. Os vídeos dele são bem conceito, são bem diferentes do que a gente tá acostumado. E ele costuma fazer esses contos de terror, às vezes, que são realmente muito bem descritos. Eles são assustadores de uma certa forma, mesmo não tendo nada gráfico. E eu acho que isso também me incomodou um pouco do mangá, porque parece às vezes que ele quer ser muito gráfico. Ele quer deixar bem claro que são assassinatos muito violentos, sendo que o charme do vídeo é que você simplesmente só tá ouvindo uma conversa de 2 amigos falando de como, meu Deus, essa casa é tão bizarra, vamos ter uma brisa mó errada do que pode ter acontecido nessa casa. E no final tem um assassinato que eles não fazem a menor ideia se tá ligado com aquela casa, ou se não, é apenas uma brisa errada que eles tiveram que eles ficam... Caralho, e se aquela casa foi exatamente do jeito que a gente pensou e aquelas pessoas estavam matando pessoas? Nossa, a gente nunca mais vai ter uma brisa tão boa quanto essa. Mas eu acho que é isso esse vídeo. Eu vou deixar fixado aqui o canal do maluco, também vou deixar o vídeo em questão, que obviamente ele tá em japonês, só que se você ativar a legenda automática em português ou em inglês, ela tá perfeita, ela tá bem sincronizada e você consegue entender o vídeo perfeitamente sem nenhum erro. Eu acho que tem pequenas partes na legenda em português que ela dá uma cortada, mas é tipo uma frase apenas e daí continua. Não é nada que vai impedir você de entender todo o vídeo. É geralmente em frases como...
Ah, eu entendo o que você falou. Coisas bem simples, não é nada na história original. Em inglês, eu tenho quase certeza que ele estava completo sem cortar nenhum momento. Mas eu acho que é isso. Então, até.